Ao longo das eras, diversas tradições espirituais, correntes filosóficas e até mesmo algumas interpretações da ciência moderna vêm apontando para um momento de profunda transformação no planeta Terra. Um processo conhecido como transição planetária. Mas o que de fato isso significa? Será apenas um conceito místico ou existe alguma base real, observável, para essa grande mudança que tantos afirmam estar acontecendo agora? Vamos saber mais sobre isso após a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Arte Sistêmica, sua terapia eletrônica. Bom, para entender essa questão de forma profunda, é preciso atravessarmos as camadas do conhecimento esotérico, mergulharmos nos ensinamentos espirituais milenares e, ao mesmo tempo, analisarmos com seriedade os dados da ciência moderna, que apontam para mudanças evidentes na vibração do planeta, no comportamento humano e na estrutura social global. A transição planetária não é apenas um evento isolado no tempo, mas um processo contínuo de elevação da frequência vibracional da Terra e de seus habitantes, que se manifesta em múltiplos níveis: físico, mental, emocional, social e espiritual. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, compartilhe esse vídeo e siga a Arte Sistêmica, o trampolim para o seu autoconhecimento. Bom, comecemos pelo aspecto espiritual desse processo. De acordo com a literatura espírita, especialmente os ensinamentos codificados por Allan Kardec e aprofundados por médiuns como Divaldo Franco e Chico Xavier, a transição planetária é a passagem da Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Em outras palavras, é o momento em que a humanidade, coletivamente, começa a deixar para trás o sofrimento causado pelo egoísmo, pela ignorância e pela violência, e dá os primeiros passos em direção a uma nova realidade, mais fraterna, justa e espiritualizada. Segundo essa visão, estamos vivendo o ápice de um ciclo kármico, no qual velhas estruturas estão ruindo. Governos corruptos, sistemas econômicos desiguais, relações humanas superficiais, para dar lugar a uma nova consciência planetária, mais alinhada com os princípios da compaixão, da cooperação e da unidade. A Terra, nesse contexto, passa por uma depuração energética, onde os espíritos que não se afinam com essa nova vibração estão sendo gradualmente deslocados para outras esferas evolutivas, enquanto outros mais conscientes estão reencarnando em massa para ajudar na reconstrução do novo mundo. Mas será que essa ideia encontra eco fora do campo espiritual? Sim, do ponto de vista científico, especialmente através da física quântica, da cosmologia e da neurociência, encontramos conceitos que dialogam de forma surpreendente com o que as tradições espirituais afirmam há séculos. A física quântica, por exemplo, nos mostra que tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Se tudo é vibração, inclusive nossos pensamentos, emoções e intenções, então é possível compreender que a consciência coletiva da humanidade pode sim afetar a vibração da Terra. Aqui entra um conceito muito estudado e documentado, chamado ressonância Schumann, que é a frequência eletromagnética natural do planeta, oscilando tradicionalmente em torno de 7,83 Hz. Nos últimos anos, porém, diversos estudos e medições empíricas vêm registrando picos de oscilações significativas nessa frequência, fato que levou alguns cientistas a levantarem a hipótese de que a Terra está ressoando em uma vibração mais alta, talvez como reflexo das mudanças emocionais, comportamentais e mentais da humanidade. O Instituto HearthMath, por exemplo, conduziu diversos estudos correlacionados à atividade solar, os campos geomagnéticos e os estudos emocionais coletivos dos seres humanos, sugerindo uma interconexão bioenergética entre a Terra e seus habitantes. Outro ponto relevante é a própria evolução do comportamento humano ao longo das últimas décadas. Estamos assistindo a um fenômeno global de despertar da consciência,
Nunca se falou tanto sobre espiritualidade, autoconhecimento, saúde mental, meditação, alimentação consciente e desenvolvimento pessoal. Temas que antes eram considerados alternativos, hoje ocupam espaço em universidades, congressos internacionais e nos principais meios de comunicação. O aumento expressivo da busca por práticas como yoga, mindfulness, terapias integrativas e filosofias orientais demonstra que as pessoas estão intuitivamente respondendo a esse chamado de elevação. Através disso, estudos neurocientíficos mostram que a prática constante da meditação e da introspecção pode literalmente modificar a estrutura do nosso cérebro, promovendo maior empatia, capacidade de lidar com estresse, conexão espiritual. É como se estivéssemos biologicamente nos adaptando a um novo estado de consciência, mais sutil, mais sensível, mais elevado. Dentro desse contexto, não podemos ignorar os impactos da inteligência coletiva da humanidade e a força do inconsciente coletivo, conceito elaborado por Carl Gustav Jung. Segundo Jung, há uma rede psíquica invisível que interliga todos os seres humanos. Uma espécie de mente global que carrega arquétipos, memórias e padrões de comportamento coletivos. E quando essa rede sofre uma mudança significativa, seja por traumas coletivos, como guerras e pandemias, ou por experiências espirituais em massa, ela também influencia profundamente o comportamento de indivíduos. A transição planetária pode então ser compreendida como uma mudança de paradigma nessa mente global, que está deixando para trás a lógica da separação, do medo e da escassez e caminhando para uma nova lógica baseada na conexão, na abundância e na fé na vida como um todo, interligada. A esse ponto é importante destacar que essa transição não é um evento pacífico e confortável, muito pelo contrário. O nascimento de uma nova terra exige a morte de velhas estruturas. Esse processo pode ser caótico, doloroso e por vezes até destrutivos. Estamos falando de crises ecológicas, colapsos financeiros, instabilidades emocionais, aumento nos quadros de depressão, ansiedade e suicídio. Mas tudo isso pode ser visto como sintomas de um parto espiritual, em que a humanidade está sendo pressionada a abandonar antigas ilusões e despertar para uma nova realidade, mais alinhada com as leis naturais do universo. O caos, nesse sentido, não é um fim, mas um meio para o realinhamento, como afirmava o filósofo Heráclito, o caos é o princípio da ordem. E muitas tradições espíritas concordam. É no momento de maior escuridão que a luz começa a emergir com mais força. Por fim, é essencial entender que a transição planetária não é imposta de fora para dentro, mas ocorre de dentro para fora. Cada ser humano que desperta, que cura suas feridas, que purifica seu campo vibracional e se reconecta com sua essência, contribui diretamente para a elevação da vibração coletiva. Somos todos como células de um grande organismo planetário. Quando uma célula se cura, ela influencia as demais. Quando o indivíduo transforma sua dor em sabedoria, ele abre um novo campo de possibilidades para que outros façam o mesmo. O convite da transição planetária, portanto, não é esperar passivamente por um novo mundo, mas se tornar o novo mundo que queremos viver. É cultivar a paz interior em meio ao caos externo e escolher o amor onde antes havia julgamento. É despertar para a consciência de que somos co-criadores da realidade e que sim, o futuro da Terra depende do que cada um de nós vibra, sente, pensa e escolhe a cada instante. O novo planeta já está nascendo. A pergunta é, você está preparado para renascer com ele? O método Arte Sistêmica foi criado para ajudar você nesse processo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com mais pessoas que também precisam saber mais sobre a transição planetária e siga a Arte Sistêmica para mais conteúdos como esse. Até o nosso próximo vídeo.